Beleza. Então, eu estou colocando aqui para gravar só porque tem outras pessoas que podem querer ouvir as atualizações do Congresso depois. Mas aqui a gente vai interagindo mesmo entre um trabalho e outro, tá? Então, na verdade, assim, nesse Congresso Mundial, tiveram alguns resultados bem interessantes, assim, e que modificam condutas e outros nem tanto. Então, eu trouxe, na verdade, três estudos principais que vão provavelmente mudar alguma coisa em relação à prática, e dois outros que são de interesse da comunidade científica de uma forma geral, mas que não vão modificar a conduta, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai trazer os resultados desses três ensaios clínicos, tá? Eu vou falar um pouco mais do ATEST, o Tension, a gente apresentou, assim, apresentou na semana passada aqui na sessão de artigos, né? O eucalipto e produção de carvão vegetal tem êxito no trabalho, nem no acesso à segurança imune, inclusive sem uso de EPI. Pronto, valeu. Pronto. Então, a gente vai falar sobre esses três principais resultados aqui, o ATEST, o Tension e o Anexa 1, Anexa I, né? O Tension a gente vai falar um pouco mais rapidamente, porque foi apresentado na semana passada como resultado e já está publicado esse ensaio clínico, mas aí eu vou fazer alguns comentários sobre ele. E dois ensaios clínicos que foram neutros, que foi o Chance-3 e o Arcadia, uma subanálise, na verdade, do Arcadia, tá? Que aí a gente vai comentar um pouquinho sobre ele também, tá? Então, a TEST foi um estudo que comparou a tenecteplase com a alteplase para o AVC agudo na janela clínica de 4 horas e meia, que é a janela habitual para trombólise. Foi o segundo ensaio clínico já desse mesmo grupo, formado por pesquisadores europeus, né? Então, das pessoas aqui, esse Keith Moore é bem conhecido, mas acho que a pessoa mais conhecida no meio dessa lista aqui é Joanna Wardlow. Ela é uma das principais pesquisadoras na área de doença de pequeno vaso. Então, ele começa falando, né, sobre a necessidade de ter outra droga trombolítica e enfatiza a questão de que a tenecteplase, mesmo que ela seja não inferior à alteplase, ela seria vantajosa no sentido de que minimizaria os erros, né, de administração, bolos único, então facilita na logística de transporte, por exemplo, se você está num centro primário que não tem a trombectomia mecânica e você quer transferir para um centro de atenção secundária, é mais rápido de ser administrado, porque é um bolus único, e aí já permite o transporte sem precisar de uma bomba de infusão, por exemplo, para acontecer dentro de uma ambulância. Seria interessante, né, ter um agente trombolítico com uma melhor eficácia, sem as considerações de hemorragia e que fosse mais fácil de administrar e com custo mais baixo. Mas essas outras promessas, vocês vão ver que não são tão fáceis de passar, de ficar melhor do que o que a gente já tem para alteplase, né? O ATEST 2, então, foi um estudo randomizado, com um grupo paralelo, é um estudo aberto, né, mas com o desfecho, ele é avaliado por avaliadores cegos quanto ao início, à administração da droga, né? Os pesquisadores foram patrocinados, né, pela Universidade de Glasgow, e a tenecteplase foi fornecida pela Behringer, né? Então, apesar da Behringer ter algum papel no estudo, não teve nenhum papel no desenho do ensaio clínico, e não teve um papel na escrita do artigo final, né? Os procedimentos aqui, né? Então, se o paciente chegasse com menos de 4 horas do início dos sintomas e tivesse elegível para trombólise, ele era consentido e randomizado para ou alteplase 0,9 miligramas por quilo ou tenecteplase já naquela dose de 0,25, porque vocês lembram que teve já estudos com tenecteplase de 0,4 miligramas por quilo, mas que foi demonstrado que não só não acrescenta eficácia, como acrescenta problemas de maior taxa de hemorragias e mortalidade, né? Aí os pacientes eram submetidos à neuroimagem, na AIDS, e aí no 90º dia faziam as escalas de desfecho, né, do Rankin, Bartel e o AQ5D.
A intenção era recrutar 850 pacientes por grupo, né? O desfecho primário, a distribuição da escala de ranking, então aquela análise da distribuição total da escala de ranking, né, com aquela shift analysis, né, que eles fazem, em vez de considerar o ranking 0 a 2 ou 0 a 1, é a distribuição completa do ranking. E a análise foi feita de forma hierárquica, primeiro testando não inferioridade, depois testando para superioridade, né? Então, se não inferior, aí se testava superioridade, porque a principal intenção era avaliar não inferioridade, né? Então, aqui é o fluxo de pacientes. Realmente, eles conseguiram recrutar 1.858 pacientes, não foi um estudo interrompido precocemente. Tiveram algumas falhas de triagem, alguns pacientes que trocaram de tratamento de forma incorreta, mas foram poucos, né? 2 em um grupo e 1 no outro. E no final, a grande maioria atingiu a avaliação de desfecho. Se a gente vai olhar as características basais, são bem parecidas, assim, bem representativas do que a gente vê de paciente com AVC agudo, né? Idade de 70 anos, o fator de risco mais frequente é a hipertensão, 10,7% eram fibrilação atrial, lembrando que aqui é uma população de pacientes que vão ser submetidos a tratamento trombolítico. Então, quando você vai para ensaios clínicos de trombectomia, é mais frequente você ter fibrilação atrial como fator de risco, né? Aqui é a escala de ranking pré-mórbida, né? E o tempo entre o início dos sintomas e o tratamento de 143, 147 minutos entre um grupo e outro, então bem parecido de um grupo em relação ao outro. E aqui é a distribuição final do ranking. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que aqui se desenhou o estudo, porque esse é um dos itens mais importantes para análise de não inferioridade. Ele considerou a margem inferior de não inferioridade como 15%, né? Então, se tivesse aqui o odds ratio zero, em vez de ser 0,9, fosse 0,85, de 0,85 para baixo, 0,84, 0,83, ele seria considerado uma medicação que você não teria conseguido fechar a não inferioridade. Mas como ele definiu a margem de não inferioridade de 15%, essa margem de não inferioridade foi aceita, então ele foi considerado um estudo positivo, mostrando não inferioridade da tenecteplase em relação ao teplase. Claro que aqui a gente pode discutir, né? Essa margem de não inferioridade varia de um estudo para outro. Tem estudos com 20% de margem de não inferioridade, tem estudos com 5%. Se fosse 5% aqui, seria um estudo negativo, por exemplo, tá? Então, o p-valor para não inferioridade foi menor do que 0,0001, né? E quando a gente vai para o desfecho secundário de proporção de pacientes atingindo excelente evolução, que é o ranking 0 ou 1, o p-valor de não inferioridade também se mantém como positivo, com p-valor de 0,002, né? Você vê que é bem próximo, assim, né, de um para outro, né, ele margeia aqui a não inferioridade com 0,85 da margem inferior de não inferioridade, né, mas ele não é superior, tá? Então, a segunda análise de superioridade, ele não é superior ao teplase, pelo menos nesse desenho de estudo aqui, tá? Para a margem de ranking 0 a 2, então margem de independência, proporção de pacientes 0 a 2, percebam aqui que não há diferença entre um grupo e outro e não há superioridade também. Em relação à segurança, não houve diferença entre os grupos, então vocês podem perceber aqui que as taxas de evento foram baixas, foi 7,7% de mortalidade num grupo, 8,4% no outro. Para hemorragia cerebral, lembram que tem vários critérios do que é hemorragia cerebral, CITS-MOST ou ECAS, são dois critérios diferentes, foram taxas baixas de hemorragia cerebral, mas muito semelhantes num grupo em relação ao outro. Então, em conclusão, a tenecteplase de 0,25 foi não inferior ao teplase. Os testes de superioridade não foram significativos, então, pelo menos a gente mostrar que é uma droga semelhante à alteplase, conseguiu ser demonstrado nesse estudo, não tiveram, assim, riscos grandes de segurança. Os resultados confirmam outro ensaio clínico prévio, que é o ACT,
Então, isso é importante porque aí já soma 2 ensaios clínicos positivos quanto à não inferioridade da tenecteplase em relação à alteplase, e por isso, por causa desse argumento, a tenecteplase está sendo considerada como o padrão, o novo padrão ouro, assim, para o standard of care para trombólise intravenosa. Em vários países isso já está acontecendo. Aqui no nosso meio já tem a Sociedade Brasileira de AVC, né, já entrou com pedido de padronização, né, da medicação como no SUS, na rede do SUS. Mas uma das coisas principais assim que provavelmente faça mais diferença nessa colocação é que a Behringer está para lançar uma ampoula de dosagem total mais baixa, né? Porque a gente tem ampolas de 500 miligramas, assim, que tornam, desculpa, de 50 miligramas, né? Que tornam a dose para um adulto médio excessiva, você tem que jogar fora uma parte da ampola, né? Se tiver uma ampola com a dosagem menor, provavelmente o custo vai ser muito próximo ou até mais baixo do que da alteplase, e isso aí convenceria mais os gestores de saúde a mudar de um padrão para o outro, né? Beleza. Então, esse é o primeiro estudo. Não sei se alguém tem algum comentário, alguma pergunta do estudo em si, que a gente passa adiante para o próximo. Tá, ok, beleza. Então, assim, desse principalmente, assim, podem até, vocês podem fazer também, assim, colocar perguntas aqui no chat, porque aí a gente, no final, faz uma rodada, assim, de perguntas que a gente pode responder se eu souber a resposta, né? Porque também alguns desses estudos não foram publicados ainda, né? Sobre o segundo estudo é de tratamento endovascular em paciente com infartos grandes, né? Então, esse ensaio clínico já foi publicado, ele foi publicado no Lancet, e foi apresentado na semana passada aqui na sessão, então eu vou só passar ele rapidamente aqui, mais rapidamente, como um dos resultados importantes do congresso. Colocar que é um ensaio clínico de AVC bem assim, mais fácil de você de encontrar pacientes elegíveis do que os outros ensaios clínicos de janela mais estendida, né? Então, eles colocaram aqui a janela até 12 horas. Então, os outros estudos que recrutaram pacientes nessa janela terapêutica usaram técnicas mais avançadas de triagem, então usaram técnicas de triagem por inteligência artificial, como o Rapid, e outros softwares, né, de triagem para quantificar o tecido da penumbra, né, então aquele mismatch, perfusão, difusão, para poder recrutar os pacientes para o estudo, né? Nesse estudo, não. Nesse estudo, eles pegaram pacientes que tinham um NIH alto, um aspects baixo, de 3 a 5, que tinham oclusão vascular, então bem pragmático mesmo, e uma janela terapêutica até 12 horas de início dos sintomas, tá? A única coisa que eles selecionam, que eles exigiam era a presença de uma angiotomografia para documentar a oclusão arterial, né? Então, as características basais aqui da amostra foram bem semelhantes num grupo para o outro. Percebam que grande parte foi oclusão da artéria cerebral média, tá? Semelhante aos outros ensaios clínicos de trombectomia mecânica. Vejam que o NIH é bem mais alto aqui, né? Bem mais alto. Se tivesse aqui fibrilação atrial como fator de risco, por exemplo, vocês iam ver que era bem mais frequente nessa população do que na outra, né? A grande maioria triado com tomografia, então perfusão foi o principal usado, e a maioria com aspects 4 ou 5, poucos com aspects de 3, né? Mas quando você ia para o Core Lab, né, então para reavaliação do aspects, até 12, 18% em cada grupo tinha aspects mais baixo do que o que foi julgado pelos investigadores locais, né? Então, esse foi um estudo que foi interrompido precocemente na primeira análise interina,
Eles queriam recrutar um N maior, em torno de 400 pacientes, e pararam com 222 pacientes, e análise final com 253 pacientes. Vejam que os resultados foram bem, bem diferentes, semelhante ao que a gente vê naqueles outros ensaios clínicos de trombectomia mecânica, né? Um efeito positivo impressionante, assim. Vejam que aqui é o ranking 0, 1, 2, no grupo endovascular, comparando com o grupo médico, né? Vejam que, assim, uma proporção muito, muito baixa, né? 11% quase só dos pacientes com uma boa evolução, com a evolução de se tornar independentes no grupo de tratamento clínico, em comparação com outro grupo. Isso é esperado, porque são infartos grandes, né? Aí uma das coisas, pronto, e uma das coisas que eles mostram nesse estudo, então foi um estudo positivo, né? O p-valor bem significativo, com a chance 2,5 vezes de ter uma boa evolução em comparação com o grupo controle, né? O grupo de tratamento médico, do melhor tratamento clínico, é, com os resultados se mantendo na análise por protocolo ou análise ajustada pelo Aspex basal, porque teve um ligeiro desbalanço de acordo com o Aspex basal, mas os dois resultados bem robustos, com p-valor se mantendo, e também a direcionalidade do efeito se mantendo a favor do grupo de trombectomia mecânica, né? Os desfechos secundários, todos eles positivos, né? Todos eles positivos. Vejam que o p-valor bem significativo aqui. E uma das coisas mais interessantes que eu acho aqui desse resultado foi esse dado daqui, que foi a primeira vez que ele foi divulgado, porque nesses ensaios clínicos de large score, porque a maioria dos ensaios clínicos de large score, eles mostram basicamente que o aspecto da admissão é semelhante num grupo para o outro, mas aqui eles divulgaram o volume do infarto em 24 horas, se era diferente ou se não era de um grupo para outro. E percebam que o volume do infarto é muito, muito grande, assim, 205 ml no grupo de trombectomia mecânica versus 227 no grupo de melhor tratamento clínico. Vejam que, assim, são volumes que seriam, na nossa cabeça, né, de há poucos anos atrás, proibitivo para você recrutar qualquer paciente para tratamento de reperfusão, né? Lembre que, por exemplo, para o Dawn, o Diffuse, eles usaram um cutoff de 70 ml, né, para excluir pacientes de tratamento endovascular, porque o pensamento na época era que não valia a pena você recanalizar com qualquer forma que você recanalizasse, mesmo com trombectomia mecânica, porque o infarto já estaria muito grande e a chance de transformação hemorrágica seria muito grande, né? E ao contrário, aqui se percebam que mesmo com volume alto, ainda há um benefício favorável em termos de retorno à independência funcional no grupo endovascular versus o grupo médico, tá? Então esse é um dado bem, bem interessante. O outro dado aqui, que acho que vale a pena compartilhar com os pacientes, que a gente vai ver, é que mesmo com tratamento endovascular, a chance de você obter uma independência com 90 dias é muito baixa, né? 17% apenas, né? Mas é muito maior do que no grupo controle, que é só 2% a chance de você ter uma recuperação funcional a nível de independência. Claro que isso aqui não significa que esses pacientes que com 90 dias não têm independência, quando chegarem com um ano não tenham com a reabilitação mais intensiva, não tenham atingido uma independência com maior frequência do que o grupo de tratamento médico, né? E o outro resultado interessante desse estudo foi essa curva de Kaplan-Meier em relação à mortalidade, né? Houve uma redução da taxa de mortalidade mesmo, de 33% no grupo tratado com trombectomia mecânica versus o outro grupo, tá? Então, sobrevive mais com menor incapacidade em comparação com o grupo endovascular, tá? E aqui é o resultado numérico, né, da taxa de mortalidade. A análise de subgrupo foi bem robusta, mostrou benefício terapêutico para todos os subgrupos que foram avaliados, então, independente da etiologia, do sítio de oclusão, da idade, né, todos eles são favoráveis, estão à direita, né, da melhora relacionada ao tratamento de trombectomia em relação ao tratamento de melhor tratamento clínico, né? Então, a conclusão desse estudo, né, que a trombectomia, né, foi associada com
um aumento de 18% de absoluto, né, de proporção de pacientes que são capazes de andar sem assistência, que é o ranking 3, né, de ranking de 0 a 3, com uma redução em 11% da mortalidade, um benefício mantido em todas as categorias, não teve preocupação com a segurança, né, a segurança foi boa, e como limitação, a colocação de que foi um ensaio clínico que foi interrompido precocemente por causa de eficácia, né? Então, ele vai ser menos interessante para ver análise de subgrupo, mas, por outro lado, aí já tem ensaios clínicos nessa janela e com um large score de 5 ensaios clínicos randomizados, que aí as meta-análises vão trazer, com certeza, resultados bem interessantes. Beleza, aí eu vou passar aqui para o próximo, para dar tempo da gente comentar sobre os outros que foram neutros, né? Esse é o terceiro ensaio clínico que foi positivo dentro do congresso, que foi o ensaio clínico randomizado do Andexanet alfa versus o cuidado habitual em pacientes com hemorragia intracerebral, enquanto usando um inibidor do fator 10A. Tá? Então, só como uma base para vocês entenderem, esse é o fator 10 ativado, né? Esse é a molécula do fator 10 ativado, várias drogas, né, que inibem o fator 10 ativado, então a rivaroxabana, a pixabana, né, são medicações, edoxabana, né, todas elas são inibidores do fator 10A, né, e cada vez mais pacientes agora usam esses fatores de coagulação para a fibrilação atrial e outras indicações, né. Essa é a molécula do fator 10 ativado, tem um sítio ativo aqui nessa parte, né? O Andexanet é uma cópia dessa molécula, mas que não tem um efeito anticoagulante, porque você falta essa parte de eficácia da molécula e falta essa parte de ação catalítica, né, do Andexanet. Só que aí, pelo fato de ela ter um formato muito parecido com o fator 10 ativado, ela se liga aos inibidores do fator 10A. E aí ela vai limpar o sistema desse fator 10 ativado, independente de qual seja o inibidor do fator 10 ativado, né? E aí ele permite um retorno bem rápido assim da coagulação para níveis normais, num nível melhor do que, por exemplo, a varfarina. A gente fala muito que a varfarina tem reversor, né, porque você pode dar vitamina K, mas o fato é que você administrar vitamina K demora muito para reverter o efeito do inibidor de vitamina K, enquanto que aqui, com 2 horas, 3 horas, 4, você já tem um efeito muito bom de reversão do efeito, né? Então, nesse ensaio clínico, pacientes que se apresentavam com hemorragia intracerebral nas primeiras 6 horas de início dos sintomas e que estavam a pelo menos 15 horas da última dose de um inibidor do fator 10 ativado, seja ele pixabana, rivaroxabana ou edoxabana, eram randomizados para usar o Andexanet ou o cuidado usual, né? E o desfecho primário era ocorrência de uma hemostase efetiva, né? E aí vocês vão ver o que é que significa hemostase efetiva, né? Os eventos de segurança eram eventos trombóticos e morte no desfecho de 30 dias, tá? Então, era um ensaio clínico com desfecho de 30 dias, por ser o efeito biológico de redução do sangramento, tá? Então, esses eram os critérios de elegibilidade, né? Tinham que ter uma hemorragia intracerebral, o volume de 0,5 a 60 ml, então volumes bem variados, né, de um paciente para outro. O fator 10A sendo usado até 15 horas de início dos sintomas, o início dos sintomas até 6 horas, e o score de coma de Glasgow acima de 7. Então, o paciente não poderia estar em coma já no momento da admissão. Tá? O desfecho primário era essa excelente ou boa eficácia hemostática em 12 horas. O que era isso? Então, o paciente ele teria que ter uma expansão de hematoma menor do que 20% do volume inicial, isso comparando o atomo inicial com o atomo de 24 horas,
ou uma expansão até 35%, e aí seria considerado boa eficácia hemostática, tá? Então, esses 2 tiers de eficácia hemostática. E, além disso, o paciente não poderia ter deteriorado de forma significativa, né? Não poderia ter mudado o NIH. Até 7 pontos eles consideraram como uma melhora, como uma mudança não tão significativa, tá? E não poderiam ter precisado de tratamento de resgate 3 a 12 horas após randomização. Então, por exemplo, eles não viram que tinha sangramento sistêmico, aí não podia ter tido feito transfusão, ou viram que tinha uma expansão muito grande, ou uma evacuação de hematoma, por exemplo, né? Nesse período aí de observação dessas 3 a 12 horas pós-randomização, tá? Então, teriam que ter esses três desfechos para ser considerado que teve uma eficácia hemostática nas 12 horas. Se planejou fazer com 900 pacientes, análise interina de 450 pacientes e a terminação precoce por eficácia se o P fosse menor do que 0,031. Eles consideraram essa primeira reunião de análise interina, 30 de maio de 2023, foi feita essa análise interina, e o estudo foi terminado precocemente, né, com esse N de 450, né? Então, aqui a gente vê, foram randomizados um pouco mais do que 450, porque persistia recrutando enquanto o comitê estava fazendo análise interina. Vejam que foi um estudo randomizado, como a maioria dos estudos randomizados, tinha um bom balanço entre os grupos, em média 10 ml, 9 ml de hematoma, de volume de hematoma inicial, o NIH inicial em torno de 9. O tempo entre o início dos sintomas e o- a realização da primeira tomografia de 2 horas, né? 2 horas, 2 horas e meia, e de até a realização da tomografia para o início da randomização de 1 hora a mais, tá? Eles fizeram essa medida da eficácia biológica. Vejam que com 1 hora você já tinha uma redução de 94% da atividade do fator 10 ativado, em comparação com 23,5% no grupo controle. Porque imagine que aqui no grupo controle também vai haver uma redução da atividade do fator 10 ativado, só pelo fato de que a pessoa não usou mais outra dose do fator 10 ativado, e você tem uma redução gradual do efeito, mas percebam que é bem diferente num grupo para outro, né, com p-valor bem significativo. Isso aí foi bem semelhante, né, nos 3 grupos, talvez um pouco menos eficaz no grupo edoxaban. Vejam aqui, 94% para pixabana, 96% para rivaroxabana, 72% para edoxabana. Tá? O quanto é que isso clinicamente vai ser relevante, a gente não sabe, né? E aqui em relação à eficácia hemostática, né? Então percebam que aqui está colocado os 3 critérios. Aqui é o desfecho excelente, que é aquela redução menos de 20% uma redução não, desculpa, um aumento de até 20% no volume do hematoma, e o desfecho bom é um aumento até 35% no volume do hematoma. 55% num grupo, 45% no outro, 8% num grupo, 7% no outro, e quando você soma os dois, dá 64% num grupo, 52% no outro, com p-valor significativo. O aumento do volume de hematoma acima de 12,5 ml, eles colocaram aqui como um desfecho possível aqui, mas que não era desfecho primário. E aqui a escala de ranking em 30 dias menor ou igual a 3, 28%, 30% aqui não foi diferente. Então aqui o principal item aqui, que é o desfecho primário, essa eficácia hemostática com p-valor significativo, tá? Em relação a eventos trombóticos, houve uma diferença significativa entre um grupo e outro, com esse desfecho de 30 dias. Então, se a gente vai olhar para a distribuição de eventos assim de um grupo para o outro, houve 10,3% de eventos trombóticos no grupo Andexanet versus 5% no grupo de cuidados usuais, com p-valor
significativo, 0,048, né? Se a gente vai olhar na distribuição, claro que os números aqui são pequenos, assim, de um grupo para outro. Um dos que parece ser mais relevante é infarto agudo do miocárdio, né? Foi 4,2% nesse grupo, em comparação com o cuidado usual, que foi 1,5%, né? E assim, uma das coisas que incomodou durante o Congresso, eu vou chamar a atenção de vocês para esse dado, é que eles consideraram eventos trombóticos até 30 dias, eles não consideraram 90 dias. E com 30 dias há a crítica de que eles podem não ter pego a totalidade dos eventos trombóticos, em contraposição aos eventos hemorrágicos que tendem a acontecer na faixa na duração do tempo mais precoce, né? Então, os eventos hemorrágicos acontecem mais precoces, enquanto que os eventos trombóticos podem levar mais tempo para acumular com o passar do tempo, e aí o risco-benefício pode não ser tão favorável ao uso do Andexanet, né? Mas, de qualquer forma, assim, os eventos trombóticos menos frequentes do que os eventos hemorrágicos, né? E a mortalidade do evento hemorrágico bem maior. Aqui a gente vê que a mortalidade não foi diferente de um grupo para o outro, né? Se a gente vai olhar essa análise de subgrupo, não parece ter um subgrupo onde a eficácia do Andexanet fosse pior, né? Alguns ele toca na nulidade, mas não parece ter nenhum sinal, nenhuma sinalização de diferença de efeito por subgrupo, tá? Em relação a eventos trombóticos, de forma semelhante, não parece ter uma diferença importante de grupo para outro. Uma possibilidade aqui, mas que não foi significativo na análise, né, que para pacientes que foram tratados mais tarde, talvez um pouco maior de eficácia é, do cuidado usual, ou seja, sugerindo que pacientes que demoraram mais para usar o tratamento do Andexanet, o risco-benefício fica um pouco menos favorável, e faz algum sentido, né? Porque você deixa mais tempo o paciente tendo hemorragia e depois você vai expor ele a uma droga que pode ter algum efeito protrombótico, né? Então, esse é um dado que talvez mereça uma subanálise mais adiante. Então, em conclusão, nesse estudo, o Andexanet reduziu essa atividade do antifator 10A e aumentou a taxa de eficácia hemostática. Ele aumentou a taxa de eventos tromboembólicos comparando com o standard of care, mas que ele termina sugerindo que ele pode ser considerado para pacientes com hemorragia intracerebral associado com o fator 10 ativado, né? Com pacientes que estão usando o fator 10 ativado. Então, só enfatizando isso, tá, gente? Que aqui é específico, não é para usar Andexanet, saindo usando Andexanet em pacientes que têm hemorragia cerebral de uma forma geral. Aqui é especificamente para pacientes que têm hemorragia cerebral na vigência de um inibidor do fator 10A, né? Vamos lá. 2 estudos. Alguma dúvida, gente, desse específico que vocês queiram tirar? Ver se aqui no chat tem alguma coisa. Tá. Eu já vou responder uma pergunta de Lisa aqui, só para... Ela colocou aqui, se é um cenário, a alteplase vai ser preferível à tenecteplase. Lisa, eu tenho a impressão que não, sabia? Isso é uma pergunta que tá aí, né? Eu acho que a única coisa que pode demover as pessoas, eu acho, de não usar a tenecteplase no lugar da alteplase é o custo, tá? Então, vai ser muito mais estudos de custo-eficácia, porque realmente, assim, é não inferior, mas aí se o custo for muito diferente de uma droga para outra, eventualmente um sistema de saúde no qual você tem uma fonte pagadora vai optar por usar a alteplase, né? Mas eu acho que, principalmente se a Boehringer lançar uma ampola de dosagem menor da tenecteplase, vai haver uma migração natural de uso para a tenecteplase, que tem uma facilidade de uso mais importante. Beleza. Aí eu vou mostrar aqui. Se tiver alguma outra pergunta no chat, vocês podem ir colocando aí, tá? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então, assim, aqui é o estudo Arcadia, né?
Esse estudo Arcadia, ele já foi apresentado em congresso, no Congresso Europeu. Só para lembrar vocês, é um estudo de uso de apixabana em pacientes que têm uma cardiopatia atrial, então não pacientes que têm fibrilação atrial já estabelecida, mas aquele grupo de pacientes que tem um AVC embólico de origem indeterminada, mas que tem uma cardiopatia atrial, tá? E aí, nessa subanálise do estudo, eles procuraram ver se há algum subgrupo de pacientes que se beneficia do tratamento, tá? Então, ele chama atenção de novo que não há benefício de DOACs nos ensaios clínicos que recrutaram pacientes com AVC embólico de origem determinada. A pergunta se há um subgrupo de AVC cardioembólico que se beneficiariam de DOAC já foi realizada, né, em outros estudos, assim, quando você olha componentes observacionais de ensaios clínicos randomizados, há sugestões, por exemplo, no WORS, que comparou varfarina com AS, que pacientes que tinham pró-BNP elevado poderiam ter tido benefício de varfarina versus o AS, né? E o Navigate, ESUS, tem uma subanálise de pacientes com tamanho de átrio, com volume de átrio maior, mostrando o benefício de usar a rivaroxabana nesse grupo daí, tá? Então, eles hipotetizaram assim que pacientes que tinham cardiopatia atrial poderiam ter alterações patológicas no átrio, que poderiam prever a ocorrência de fibrilação atrial e que pudessem identificar um subgrupo de pacientes que se beneficiassem de um tratamento mesmo sem ter a fibrilação atrial. Então, no ensaio clínico original, nesse Arcadia, pacientes com ESUS que tinham cardiomiopatia atrial, cardiopatia atrial, foram randomizados para usar pixabana versus aspirina. A cardiopatia atrial foi definida como pelo menos um desses três marcadores. Então, no ECG, era essa força terminal da onda P, que é definido baseado num eletrocardiograma convencional, tá? Na sequência V1. Havia uma definição sérica, que era a medida do ProBNP terminal, acima de 250 picogramas por ml, ou a presença de diâmetro atrial indexado acima de 3 centímetros por metro quadrado. Tá? Foi um estudo desenhado pelo NINDES, NIH, e implementado por essa forma de recrutamento de centros dos Estados Unidos chamado StrokeNet, né? O resultado principal do estudo foi um estudo negativo, podem ver que não teve diferença de um para o outro, e para essa análise de subgrupo, eles quiseram explorar a relação entre a gravidade da cardiopatia atrial e a eficácia relativa de apixabana sobre a aspirina. Então, como é que eles planejaram isso? Eles fizeram uma análise restritiva para cada um dos valores dos três biomarcadores. Então, eles pegaram cada um dos três marcadores de cardiopatia atrial e acessaram se havia uma interação entre a intensidade desse biomarcador e a eficácia do tratamento, tanto como variável contínua como por quartil. Aí eu vou mostrar para vocês como é que eles fizeram isso. Então, cada quartis de cada... Aí, e além disso, eles fizeram um score de severidade da cardiopatia atrial baseados nos quartis de cada um dos três biomarcadores. Então, eles davam pontuações baseadas no quartil que o paciente se encaixava e somava o quartil que a pessoa se estava encaixada. Então, por exemplo, como eram três biomarcadores, se a paciente estivesse no quartil 1 de cada um dos três biomarcadores, ele ganhava uma pontuação de 3. Se ele estivesse no quartil 4 de cada um dos três biomarcadores, ele ganhava uma pontuação de 12. E aí você tinha um valor para cada paciente que estava dentro do ensaio clínico. Tá? Ok. Pronto, e aí se avaliou-se para cada nível desse score de cardiopatia, se havia uma modificação desse efeito ao longo do tempo. Tá? Então, foram 916 pacientes avaliados, percebam que houve
uma semelhança nos dois grupos de apixabana versus AS. O diâmetro atrial, que é uma das grandes críticas do estudo, foi um diâmetro que não foi muito alto, 1,9 num grupo e 2 no outro. Percebam que a distribuição aqui do diâmetro atrial foi baixa, né, em comparação com os outros biomarcadores. Então, havia mais pacientes qualificando para cardiopatia atrial pelo ProBNP e pelo parâmetro de eletrocardiograma do que pelo parâmetro ecocardiográfico, né? Aqui eram os resultados do ProBNP. Percebam que tem mais pacientes nessa cauda inferior, né? Mas tem uma proporção relativamente alta de pacientes que qualificaram por causa de ProBNP elevado, acima de 250. Essa cauda inteira aqui, adiante dessa linha tracejada verde aqui, né? Para o ProBNP não teve nenhuma interação significativa, tanto por considerando o ProBNP como variável contínua, quanto pelo Quartis. O que isso significa? Significa que, mesmo para faixas bem altas de ProBNP, a eficácia da aspirina foi idêntica à do apixabana. Então, não houve diferença de um tratamento para o outro, mesmo para umas faixas bem mais aumentadas de ProBNP. Em relação à força terminal da onda P, eles fizeram o mesmo tipo de análise, percebam que a distribuição parece um pouco mais gaussiana, mas ainda é um pouco mais de pacientes nessa cauda inferior aqui. Aqui é o ponto de corte para a força terminal da onda P. Muitos pacientes aqui acima desse limite foram recrutados e não houve interação significativa também em relação à força terminal da onda P, tanto como variável contínua quanto por Quartis, tá? E para detecção de diâmetro atrial é que essa curva é interessante de observar. Vejam que é uma curva bem com distribuição normal, né? A gente vê que é uma distribuição normal. Esse é o limite para definir cardiopatia atrial pelo diâmetro atrial, e vejam que muito poucos pacientes qualificaram pelo diâmetro atrial elevado, que esse é a grande crítica ao estudo, assim, porque poucos pacientes tinham realmente, de fato, o que a gente considera como mais preditor de fibrilação atrial é o diâmetro atrial, e aqui a gente vê pouco paciente com diâmetro atrial elevado. Perguntaram isso para o autor, né, depois, por que ele acha que teve tão pouco paciente com diâmetro atrial elevado, e ele fala que é porque boa parte desses pacientes não foram recrutados na fase aguda do AVC, eles foram recrutados mais tardiamente, e nessa fase mais tardia, boa parte dos pacientes já tinham feito monitorização prolongada, e aqueles que tinham átrio maior foram diagnosticados com fibrilação atrial. Então, esses pacientes eles não conseguiram recrutar porque eles já tinham tanta cardiopatia atrial que eles desenvolveram ou tinham fibrilação atrial como causa do AVC primário. E aqui realmente também não teve interação, mas com essa crítica de que tinham poucos pacientes nessa cauda superior aqui do diâmetro do átrio esquerdo, né? Quando eles foram somar esses critérios todos, que foi aquele score contínuo ou por Quartis, teve uma interação significativa, né? Sugerindo um aumento da eficácia da apixabana versus aspirina nos quartis mais superiores, mas muito poucos pacientes no quartil superior. E nessa forma de analisar, que foi a forma dos quartis, não houve diferença significativa. Então, em resumo, nesses pacientes com ESUS recente, com pelo menos um desses biomarcadores de cardiopatia atrial, não houve evidência de eficácia de apixabana versus aspirina para prevenção de AVC futuro. Não houve modificação desse efeito por nenhum dos 3 biomarcadores de cardiopatia atrial e nem para a severidade de cardiopatia atrial por 2 métodos de avaliação. Então, a perspectiva desse estudo que ele traz é que o poder estatístico foi baixo para essa análise de subgrupo. Será que eles chegaram no limite correto, né? Então, eles ficam se perguntando hoje em dia
se eles deveriam ter incluído pacientes, por exemplo, com diametratrial apenas, né, como marcador. Mas aí a consideração que eles mesmos fazem é que essa já é uma população que tem risco tão alto de fibrilação atrial que eles provavelmente iam diagnosticar fibrilação atrial logo depois de randomizar o paciente, e aí eles sairiam do grupo placebo, né, do grupo controle, né? Então essa é uma consideração que ele coloca aqui, né? O outro estudo, então deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Não. O outro estudo para mostrar para vocês. Cadê, gente? Esse é um estudo bem interessante. Então, esse é o último estudo que eu quero mostrar para vocês. É um estudo chinês, o CHANCE-3. Então, só para vocês lembrarem, o CHANCE é aquele ensaio clínico já antigo agora já, né? Mas foi o primeiro estudo que demonstrou a eficácia de dupla antiagregação versus antiagregação simples no AIT de alto risco e no AVC minor, né? Então, é baseado nele e depois do POINT, que foi publicado anos depois, confirmou os resultados do CHANCE, mostra que nessa população de pacientes com baixo volume de lesão encefálica, você tem o benefício de usar a dupla antiagregação plaquetária. Nesse estudo daqui, eles testaram uma nova droga nessa mesma população de AVC minor ou ataque isquêmico transitório de alto risco, que é o TINC3. A droga nova que eles resolveram testar foi a colchicina, e vocês vão ver por que que a colchicina está tanto na moda hoje em dia. A Liz até comentou que na cardiologia, o pessoal da cardiologia do hospital está todo animado para usar a colchicina como tratamento para cardiopatia. Aí veja, o que eles chamam a atenção nesse estudo é que no AVC mino, uma dos principais problemas é a recorrência do AVC, porque o AVC mino em si ele gera pouca desabilidade, pouca disfunção, né, neurológica, mas quando o paciente tem alguma recorrência, ele pode ter uma chance maior de ter uma sequela neurológica incapacitante ou morte, né? A chance residual de AVC recorrente após o TINC 2, com aspirina 11%, com a antiagregação dupla 8%, e com uma dupla antiagregação plaquetária guiada pelo genótipo até 6%, né, de desabilidade residual, de recorrência residual nessa população. Então, aqui só lembrando que o TINC2 usou dupla antiagregação com ticagrelor e AS versus clopidogrel e AS para essa população de pacientes, quando o genótipo era daqueles que não conseguia metabolizar o clopidogrel para a droga ideal. Então, hoje em dia, uma das possibilidades é você fazer genótipo antes de escolher o seu antiagregante plaquetário, que é uma coisa que no mundo não é muito bem aceito até hoje em dia, mas os chineses já usam como padrão de cuidado na população deles, já que a taxa de pacientes que são resistentes ao clopidogrel é relativamente alta. Uma das divagações que eles fazem aqui nesse estudo é que a inflamação pode ser um dos definidores desse risco residual de recorrência, porque mesmo quando você faz dupla antiagregação guiada pelo genótipo, há pacientes que ainda recorrem, 6%, né, que recorrem 9% com dupla antiagregação, e que então a presença de inflamação crônica pode ser um dos definidores desse risco residual. Uma das evidências a favor disso é que pacientes que têm proteína C reativa de alta sensibilidade acima de 2, mesmo usando o mesmo tratamento antiplaquetário, tem uma chance maior de ter recorrência do que aquele paciente que não tem esse processo inflamatório crônico em atividade, né? Há vários alvos terapêuticos prováveis, né? Um deles é a caspase 1, e a colchicina é uma das substâncias, né, que é largamente usada como medicação anti-inflamatória em doença reumatológica crônica. Então, por exemplo, é usada
há muito tempo, né, na artrite, em várias formas de artrite, artrite gotosa, por exemplo, ela é uma das drogas bem eficazes, bem seguras de ser usada a longo prazo. Ela é um inibidor NLRP2, e essa substância reduz esse processo inflamatório baseado na redução dessas caspases, né? Há dois ensaios clínicos que já saíram publicados na área de cardiologia, o Lodoco 2 e o Colcott, né? Ambos mostrando eficácia em termos de eventos recorrentes usando a colchicina, e a colchicina se tornou a primeira droga anti-inflamatória aprovada para doença cardiovascular usado nos Estados Unidos, tá? Então, baseado nisso, o Chance-2 foi desenhado. Eles pegaram pacientes com AVC minor, é, então AVC minor ou ataque isquêmico transitório de alto risco, aquele ABCD2 acima de 4, e que tivessem uma proteína C reativa acima de 2 miligramas por litro. Então, um desenho bem interessante, assim. E que tivessem nas primeiras 24 horas do início dos sintomas. E aí os pacientes eram randomizados para receber colchicina versus placebo. A colchicina, numa dose mais alta nos primeiros 3 dias, de 1 miligrama por dia, e do quarto até o 90º dia, de 0,5 miligramas por dia. E o desfecho foi medido com 90 dias. O objetivo primário era acessar a eficácia e segurança de colchicina versus placebo para reduzir a taxa de AVC recorrente. Então, os critérios de inclusão foram a idade acima de 40 anos, presença de AVC isquêmico com NIH de 0 a 5, ou um ataque isquêmico transitório com ABCD2 maior ou igual a 4. Então, bem semelhante ao Chance, né? A proteína C reativa teria que ser maior ou igual a 2 miligramas por litro no baseline, e poder ser tratado com a droga até 24 horas do início dos sintomas, né? Foi afastado o AVC cardioembólico, então eles queriam pegar pacientes com AVC aterosclerótico predominante, que é o mecanismo de ação, a redução da aterosclerose pela redução da inflamação. Eles não podiam ter diarreia crônica, né? Porque a colchicina pode dar diarreia, pode piorar a diarreia. Não podiam ter neuropatia periférica, não podiam ter doença renal, hematológica, etc. Não podiam estar com infecção aguda, e não podiam usar medicações que interagissem com a colchicina. O desfecho primário era qualquer AVC isquêmico hemorrágico em 90 dias após a randomização, e vários desfechos secundários, né? O desfecho de segurança principal era qualquer evento adverso em 90 dias. Pronto, aí, assim, a parte mais impressionante desse ensaio clínico não é nem o resultado dele, é essa frase daqui, ó: entre 11 de agosto de 2022 e 13 de abril de 2023, eles recrutaram 8.343 pacientes. Então, imagine assim, fora da China, esse ensaio clínico seria, com certeza, de duração no mínimo de 5 anos, 8.000 pacientes em um período menor do que um ano. Assim, eu acho que são 10 meses aí, né? 9, 10 meses. É uma coisa impressionante a máquina que é a ciência hoje em dia na China, né? Porque a população é enorme, e eles estão realmente numa onda de trabalhar muito ferozmente assim, para publicar dados que modificam bastante a conduta. Imagine esse ensaio clínico aqui positivo, né? Então, foram 8.343 pacientes recrutados de 244 sítios, né, de locais, né, dos quais 4.000 e poucos randomizados para colchicina e 4.000 e poucos randomizados para o outro grupo, né? Aqui está um slide bem pequeno, mas acreditem, os grupos eram bem balanceados entre si, a idade média é 66 anos nos dois grupos, o NIH de 2 nos dois grupos, o ABCD2 de 5 nos pacientes que tinham AIT, estenose intracraniana 35% em cada um dos grupos, e também balanceados e de acordo com o que a gente vê na população chinesa, né? O desfecho primário foi idêntico nos dois grupos, então 6,3% de AVC recorrente no grupo colchicina, 6,9% no grupo placebo, com resultado estatisticamente não significante, assim como os outros
desfechos secundários também não foram significantes. Então, assim, um dos comentários que se fez muito no Congresso a gente assim, se critica muito, né, a ciência chinesa, mas você imagina o que é você ter um trabalho fenomenal, assim, de recrutar 8.000 pacientes e ser um estudo negativo, né? Então, isso fala muito a favor da ciência chinesa como uma ciência que a gente deve prestar atenção, além do fato de que outros estudos no passado foram confirmados pela ciência europeia e americana. Então, é algo que realmente chama bem a atenção, assim, o ensaio clínico negativo, mas é importante a gente saber que foi negativo, né? Veja um desfecho primário bem semelhante num grupo para o outro, a taxa de eventos no grupo colchicina versus placebo, sem diferenças, e aqui a análise de subgrupos sem uma diferença significativa de um grupo para outro, exceto para esse dado daqui da idade, que talvez em pacientes mais idosos haja uma eficácia um pouco maior do placebo, e para pacientes mais jovens, abaixo de 65 anos, uma eficácia um pouco maior da colchicina, mas aqui precisaria de um outro ensaio clínico para demonstrar que pacientes mais jovens teriam eficácia maior da colchicina. Isso pode ter uma relevância biológica, porque pacientes mais jovens, teoricamente, vão ter uma carga de AVC induzida por inflamação maior do que paciente mais idoso, né, que tem vários fatores de risco, outros que podem ter relevância na causa do AVC, enquanto o paciente mais jovem ele vai ter uma carga maior, talvez, né, de processo inflamatório como gatilho do AVC, né? Em relação à segurança, aos eventos adversos, bem poucos, viu? Então é uma droga muito, muito bem tolerada. Diarreia 1,7% só dos pacientes usando colchicina versus 0,7% do placebo. Isso aqui foi estatisticamente significante, mas concordem comigo que 1,7% está bem dentro da taxa de tolerância que a gente gosta para uma medicação, né? E disfunção hepática também foi um pouco diferente, mas foi 0,3% no grupo colchicina, então bem poucos pacientes tiveram. Aí a divagação dos autores, por que os resultados do TIENS-3 foram tão diferentes dos resultados cardiovasculares que mostraram um benefício, né? E aí uma das considerações deles é que o TIENS-3 tratou apenas por 3 meses, enquanto que os ensaios clínicos cardiológicos trataram por uma média de 22 meses. Então, eles, na verdade, aqui quiseram demonstrar que a colchicina tinha algum efeito hiperagudo, assim, na redução da taxa de eventos nessa fase inicial, mas não consideraram o efeito a longo prazo da colchicina, que pode ser modulação do sistema imune com redução da aterosclerose, que pode continuar se desenvolvendo ao longo do tempo, né? E aí que ensaios clínicos com maior tempo de tratamento poderiam ser necessários para avaliar a eficácia da colchicina nesse período, né? Aí ele chama a atenção que tem 2 outros ensaios clínicos que estão em andamento, tem o CONVINCE e o RISC-TACE, né? O CONVINCE é um ensaio clínico de um amigo pessoal, Peter Kelly, ele é um investigador que era lá de Boston, na época que eu era de lá, e hoje em dia ele é o presidente da European Stroke Organization e ele é sediado na Irlanda. E o outro é um ensaio clínico francês de Pierre Marenco, né, que é um investigador já bem experiente, é o investigador principal do Sparkle, por exemplo, né, que demonstrou eficácia de estatinas no AVC. Então, são 2 ensaios clínicos que a gente tem uma curiosidade grande de ver o resultado e que usam a intervenção durante 3 anos, né? Então, esse vai ser um resultado bem interessante de acompanhar ao longo do tempo. Então, em conclusão aqui, que em comparação com placebo, colchicina em baixa dose iniciada 24 horas após o início dos sintomas, não reduziu as taxas de AVC recorrente, eventos vasculares dentro dessa janela de 90 dias em pacientes com AVC isquêmico não incapacitante, né? Não tiveram considerações assim de segurança ou eventos adversos sérios nessa população, e ele termina concluindo que mais ensaios clínicos são necessários para essa população com um tempo de tratamento mais longo. Ok.